Por isso eu gostaria nesta noite de trazer para vocês uma meditação na palavra de Deus sobre o tema a graça salvadora. E nós vamos começar lendo o Salmo 145, versículo 8. Faremos a leitura de outros textos sagrados durante esta meditação na palavra de Deus. Mas vamos começar com o Salmo 145, versículo 8, que diz assim: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Amada igreja, eu descobri que muitos cristãos, embora saibam que foram salvos pela graça, não agem como se fossem salvos pela graça. Na verdade, passam a maior parte das suas vidas agindo como se tivessem sido salvos pelas obras. E pensam que Deus é uma espécie de pai rancoroso lá no céu, com um bloco e uma caneta, olhando seus movimentos aqui na terra e escrevendo: isto foi bom, isto foi mal. São crentes que acham que têm de ganhar a aprovação de Deus e que se fizerem um certo número de boas obras, Deus dirá: bom, muito bom, você conseguiu. O alvo desta mensagem é que você não somente entenda o que é a graça, mas passe a experimentar a graça de Deus em sua vida, porque ela traz muita alegria. Acompanhe comigo 5 aspectos da graça salvadora. Primeiro aspecto, a graça é um presente de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz assim: somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observaram? A graça salvadora é um presente. Mas se você perguntar a 50, 100 pessoas que passam pela calçada de uma rua, como você chega no céu? Você vai ouvir muitas respostas diferentes. Mas basicamente um resumo do que estas pessoas diriam seria: para chegar no céu você tem que dar o melhor de si. Você ouviria coisas como: o meio de se obter o céu é tentar ser bom e fazer seu melhor. Uma outra resposta que você ouviria diria assim: faça mais coisas boas na vida do que coisas mais, e se a sua pilha de coisas boas for mais alta que a pilha de coisas mais, Deus irá dizer: você é uma pessoa legal, pode entrar no céu. Estas respostas, irmãos, são todas baseadas nas obras e não na graça. Precisamos entender que Deus diz aqui em Romanos 3, 24, que a salvação é absolutamente de graça. Você não pode merecê-la, você não pode comprá-la, você não pode trabalhar por ela. Essa é a diferença fundamental entre o cristianismo e qualquer outra religião. Qualquer outro sistema de crenças
pode ser resumido em uma palavra. Observe todas as religiões à sua volta, e todas elas se resumem em uma palavra: faça. Faça isso, faça aquilo. Nas outras religiões, há sempre certas coisas que você precisa fazer para ganhar a aprovação de Deus. É sempre alguma coisa que você tem de fazer. Se, para resumir as outras religiões, a palavra faça é a palavra que resume, no cristianismo, uma palavra que resume o cristianismo é feito. Está feito. Não precisa fazer mais nada, já foi feito. Por mim e por você. Foi feito na cruz de Jesus Cristo. Ele pagou pela sua salvação, Ele pagou pelos seus pecados, já está feito. Eu conheço uma pessoa que certa vez me perguntou: Pastor Eude, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu brinquei com ele e disse assim: você está atrasado 2000 anos. E então continuei a conversa com esse amigo e disse para ele assim: o que precisava ser feito para a sua salvação já foi feito. E agora não dá para fazer mais nada a esse respeito. Jesus Cristo já fez. Ele pagou pela sua salvação na cruz. E agora a salvação é um presente para você. Esta é a razão porque Jesus Cristo, quando estava pendurado na cruz com seus braços abertos, ele disse: está consumado. Jesus não disse: eu estou consumado, porque ele não estava. Ele permanece vivo hoje. Ele ressuscitou. Mas ele disse: está consumado. O que está consumado? A sua salvação. O plano para prover graça para cada pessoa que precisa de salvação está consumado. Portanto, o primeiro aspecto da graça salvadora é que ela é um presente de Deus. Em segundo lugar, o segundo aspecto da graça salvadora é que a graça é recebida pela fé. Este presente de Deus é recebido pela fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Presta atenção, ó. E isto não vem de vós. É dom de Deus, dom no sentido de presente de Deus. E continua o texto bíblico: não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí o aluno me perguntou: pastor, você está dizendo então que eu posso viver de qualquer jeito? Eu falei: não, eu estou dizendo que você é bom porque está salvo. Você é honesto porque está salvo. Você não é bom para ser salvo, mas porque é salvo, você é gente boa, você é exemplo, você é bom pai, você é bom marido, você é bom filho, você é bom empregado, você é bom estudante, porque você foi transformado pela obra da salvação gloriosa de Cristo Jesus. E agora se cumpre na tua vida aquela palavra que diz: as coisas velhas já passaram, ficou para trás, e tudo
se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, esta graça salvadora, que é um presente de Deus, ela é também recebida pela fé. Fé é a chave que abre a porta do céu. A salvação é um presente, mas você tem que recebê-la pela fé. Não é um presente entregue automaticamente a todas as pessoas. É entregue àqueles que crerem. Vamos continuar na palavra. Romanos capítulo 4, versículo 16, diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Veja, queridos, se você pudesse preparar o seu caminho para o céu, você é capaz de imaginar quão miserável seria o céu? Todos nós estaríamos tentando demonstrar superioridade uns aos outros, com histórias espetaculares de como somos pessoas importantes na terra. Seríamos como aquele fariseu que julgava o publicano que orava e dizia: eu não sou como este publicano. E você viveria nesta terra dizendo: eu não sou como o irmão fulano, eu não sou como a irmã ciclana, eu sou diferente, por isso eu estou indo para o céu. Essa seria a nossa atitude miserável, se julgássemos que éramos capazes de fazer alguma coisa para alcançar o céu. Mas nesta noite, Deus diz aos nossos corações: a sua salvação é um presente. Eu lhe dei, diz Jesus, perdão dos pecados de graça. Eu lhe dou o céu de graça. E então, o que você faz com um presente? O que o João faria com este certificado bonito que eu trouxe para ele, se o João não viesse aqui na frente receber? O que você faria se Deus te desse esse presente maravilhoso, mas se você não aceitasse esse presente? Por isso, é fundamental a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. O que Jesus disse lá em Marcos 16? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aí aqueles que acham que o batismo salva, esquecem que na hora de dizer se você crê e for batizado será salvo, mas na hora do será condenado não fala se você não for batizado, só fala se você não crê. Mas se você não crê, será condenado. Por quê? Porque você pode ser salvo sem ser batizado. O ladrão na cruz não foi batizado. Você passa, vê um acidente de trânsito, uma pessoa é atropelada, está à morte, e nos estertores da vida você chega para aquela pessoa, fala de Jesus e faz o apelo, e a pessoa diz: eu aceito Jesus, e em seguida morre. Está perdida? Não, está salva, mesmo sem ter sido batizada. Agora, quem vai desprezar o batismo depois de experimentar essa graça salvadora maravilhosa na vida? Em terceiro lugar, o terceiro aspecto da graça salvadora é que, além de ser um presente de Deus e de ser recebida pela fé, a graça está disponível a todos. Não é exclusividade de ninguém. Deus não tem favoritos. Ele não leva em conta a sua origem.
fulano é de boa família. Ele não leva em conta a sua condição social. Para Deus não importa se você é uma pessoa religiosa ou não, ou se você tem uma origem religiosa, seja ela qual for. Se a sua cor é branca, parda, amarela ou negra, ou vermelha, tem um pessoal vermelho também, né? Não importa. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você tem muito, se você tem pouco, a graça salvadora de Jesus está disponível a todos. Romanos capítulo 4, versículo 16, nós lemos a primeira parte do versículo, agora vamos ler o versículo por completo. Diz assim: é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme para toda a posteridade, não somente a quem é da lei, mas também a quem é da fé de Abraão. Quem são essas pessoas que vivem de acordo com a lei de Moisés? São os judeus. Aos judeus foram revelados os caminhos de Deus, antes que fossem revelados para nós. Muitos estudiosos da Bíblia acham que os judeus foi um povo especial que Deus escolheu para si, para se manifestar a esse povo, para abençoar esse povo e esquecer o resto da terra. Jamais leiam a Bíblia de novo. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu Israel como seu povo para que este povo anunciasse Deus a todas as nações. Vai lá no Salmo 96, versículo 3, e lá diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. A glória, irmãos, é o conhecimento de Deus, e as maravilhas são as transformações que Deus opera na nossa vida. É o que nós chamamos de testemunho, não é? Quando Deus faz um milagre na nossa vida, a gente vem aqui e dá um testemunho. Quando a gente é salvo de uma vida triste, pecaminosa, a gente vem aqui e dá um testemunho e mostra como fomos transformados em um novo homem, em uma nova mulher, pelo poder do Evangelho. Esta era a missão dos judeus: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, mas eles falharam nesta missão. Por isso Jesus veio e criou a igreja. E nós hoje somos o povo de Deus escolhido para anunciar as boas novas em todas as nações, a todos os povos. Você já pensou por que os judeus foram chamados de povo escolhido de Deus? Foi por isto, para contar ao mundo inteiro que existe um Deus verdadeiro. Mas agora Deus entregou esta tarefa para a igreja, e na igreja estão incluídos todos. Judeus faz parte da igreja, brasileiros, americanos, europeus, africanos, asiáticos, de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos. A graça de Deus alcançou a todos, desde que deposite a fé em Jesus Cristo. Deus diz, irmãos, que está disponível a qualquer um que abra o seu coração. Num determinado momento do seu ministério, Jesus disse assim: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Deus não diz somente pessoas boas serão salvas se invocarem o nome do Senhor, ou pessoas religiosas. Ele diz qualquer um.
Qualquer um que invocar o nome do Senhor, que tenha fé na graça de Deus, será salvo. Você pode ter feito muitas coisas boas em sua vida, e eu te parabenizo por isto, porque é para isto mesmo que Deus espera que nós vivamos aqui. Mas, se você acha que estas coisas bonitas ganharão o céu para você, esqueça. O único meio de chegar lá é recebendo o presente de Deus pela graça que está disponível a todas as pessoas. Não discriminemos ninguém, o Evangelho é para todos. E como pregou o pastor quarta-feira lá na sede, é Jesus que transforma. Deixa Jesus transformar, aguarde, espera, a obra vai ser feita. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, nós já vimos que a graça é um presente de Deus, é recebida pela fé, a graça é para todos. Em quarto lugar, a graça salvadora é alcançada através de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por que através de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o único caminho para o céu. Por que não outra pessoa? Por que Jesus? Porque Ele pagou o preço. Ele já pagou pela sua salvação. Ninguém mais fez isso. Na cruz, Jesus pagou pelos seus pecados. A graça é gratuita, mas não é barata. Custou a vida de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 15, diz assim: a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Vou ler de novo. A graça de Deus e o dom pela graça, quer dizer, o presente de Deus pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Meus queridos, na Bíblia, a descrição de alguém que aceitou a graça de Deus é o termo em Cristo. Esta frase, em Cristo, é usada mais de 120 vezes no Novo Testamento. E se refere a alguém que encontrou a salvação através da graça de Deus que está em Cristo. Deixe-me explicar-lhe como é. Na sua vida, há muitas coisas que foram feitas de forma errada. Na minha também. Aconteceram coisas que te envergonham. Você machucou pessoas, foi machucada por outras. De muitas maneiras você se feriu e permitiu que outras pessoas te ferissem. E agora, você olha para a sua vida cheia de cicatrizes e você pensa assim: não há chance para mim. Por tudo que passei, por tudo que fui, por tudo que fiz, por tudo que sofri, não há chance para mim. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo tomou a sua vida, com todas as suas cicatrizes, com todos os seus erros, com todas as suas culpas, Jesus tomou para ele.
E a Bíblia diz que quando você vem a Jesus Cristo e diz assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti e quero aceitar seu dom gratuito de salvação, então Deus te coloca em Cristo. Quando está em Cristo, você pode ver suas imperfeições. Quando está em Cristo, você pode ver as coisas das quais se envergonha. Você pode ver as coisas que têm prejudicado a sua vida e de outras pessoas. Tudo que você pode ver quando está em Cristo é Cristo. Então, quando Deus olha para você com os olhos da graça, Ele somente vê a perfeição de Jesus. A Bíblia fala 120 vezes no Novo Testamento sobre estar em Cristo. Deixa eu te dar um exemplo. Encontrei uma caneta aqui, é bonita, eu sou capaz até de levar para mim. Não, eu tenho uma aqui já. Mas olha, eu pego essa caneta, sabe quem é essa caneta? É você. Sou eu também, eu estou aqui, eu sou representado dessa caneta. Aí eu coloco aquela aqui dentro da minha Bíblia e fecho a Bíblia. Onde está a caneta? A caneta está na Bíblia. Você olha para a Bíblia, você vê a caneta? Não, o que você vê? A Bíblia. Quando você está em Cristo, quando olham para você, veem você? Não, veem Cristo. Por isso que o Novo Testamento usa 120 vezes esta expressão, em Cristo. Todos nós estamos escondidos em Cristo. O diabo não nos toca, porque para nos tocar tem que tocar em Jesus. E Jesus diz: esse é meu, essa é minha serva, tu não vai tocar nela, não vai tocar nele, está guardado, está salvo pela graça. Porque creu em mim, creu na minha palavra, louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, para terminar, e nós já vamos para o final. Gálatas capítulo 2, versículo 21, diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, que seria fazer o que é bom, segue-se que Cristo morreu debalde, morreu em vão. Se você pudesse ser salvo pelos seus próprios méritos, Jesus não teria vindo à terra e morrido na cruz por você. Graça é tudo o que Deus faz por nós, por causa do que Jesus Cristo fez por nós na cruz. A restauração da sua vida é alcançada através de Cristo e somente através de Cristo. E para terminar, em quinto lugar, a graça salvadora, o quinto aspecto da graça salvadora é que ela se estende por toda a eternidade. Veja o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a salvação em Jesus é o quê? Vida eterna. Por nossos méritos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, os resultados da graça de Deus são para sempre. Vida eterna é um dos benefícios da graça. Podemos dizer que graça é um presente que continua sendo concedido. Nós estamos o tempo todo sendo alcançados pela graça. Sempre precisamos do perdão de Deus, precisamos da misericórdia do Senhor.
Nos precipitamos tantas vezes, não ouvimos a voz de Deus. O Espírito Santo habita em nós, temos a mente de Cristo, por isso mesmo somos avisados. Mas não prestamos atenção nos sinais de Deus na nossa vida, e por isso mesmo nós vamos cometendo nossos erros, nossas faltas, mas agora você tem Jesus, e essa graça maravilhosa de Jesus, ela é contínua. Não foi só para te salvar, é para te ajudar a viver também. É para te dar sabedoria na criação dos seus filhos, no relacionamento em casa com o marido ou com a esposa, no relacionamento no trabalho, no relacionamento na igreja, ou lugarzinho difícil de se viver, esse aqui. Mas pastor, o senhor está dizendo que a igreja é difícil? Sabe por que é difícil, irmão? Porque tem todo tipo de gente aqui. Aqui tem gente de todo tipo. Tem gente educada, tem gente ignorante. Tem gente que quando te vê, abre um sorriso e fala assim, a paz do Senhor. E tem outro que fala assim, paz do Senhor. E vai embora. Não é? Tem gente de todo tipo na igreja. Mas com a graça de Deus na vida, a gente reconhece e compreende as fraquezas de cada um, e vamos vivendo de graça em graça, suportando os mais fracos, ajudando os mais fracos, e com a graça do Senhor, vamos vivendo para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar pensando, se eu venho a Deus com todos os meus defeitos, Deus me dará um grande puxão de orelhas, me sentirei julgado, condenado. Se você pensa assim, você está enganado. Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós, todos vós, estáis cansados, sobrecarregados, pode vir que eu te aliviarei. Quando aquela mulher que foi pega em adultério foi levada na presença de Jesus, para que Jesus condenasse a mulher, e Jesus disse, aquele de vocês que for sem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que todos foram embora, só ficou a mulher e Jesus. E Jesus perguntou, cadê aqueles que te condenaram? Ela disse, foram embora, Senhor. E Jesus a despediu também, mas a despediu com duas palavras importantíssimas na vida daquela mulher. A primeira palavra que Jesus usou foi, nem eu te condeno, nem eu te condeno. Mas ele não terminou, e a segunda coisa que ele falou foi assim, vai-te e não peques mais. Gloriosa palavra do Senhor Jesus. A maravilhosa graça de Deus está disponível aqui e agora. É por isso que Jesus te trouxe aqui. Você não está aqui por acidente. Jesus te trouxe aqui. E se você nunca recebeu esse dom gratuito da salvação, o que está esperando? Receba a graça salvadora de Deus agora e venha experimentar esta salvação maravilhosa que se manifestou em nossa vida de graça, pela fé, alcançou a todos nós e nos concede uma vida permanente na eternidade, com Jesus, com Deus, com os anjos e com os nossos irmãos. Por isso eu termino perguntando se há alguém em nosso meio que deseja aceitar esta graça salvadora em sua vida, que deseja crer em Jesus Cristo. Se você deseja, esta é a tua oportunidade, você pode levantar uma de suas mãos como sinal para nós te identificarmos. Ou se você preferir, você pode vir aqui à frente
e a igreja vai orar por você, e você vai experimentar esta graça maravilhosa de Deus na sua vida, fazendo de você uma nova criatura, onde tudo aquilo que aconteceu até agora vai ficar no passado, e uma vida nova te espera com Jesus.